Queridos amigos, senhoras e senhores, é uma alegria falarmos acerca do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que transforma, que ilumina, que apazigua nossos corações. O apóstolo Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele não conviveu com Jesus pessoalmente. O apóstolo Paulo chamava-se Saulo. Saulo de Tarso. Obrigado. E ele só veio conhecer Jesus quando ele estava prestes a chegar em Damasco. Pleno meio-dia, o mestre lhe aparece e faz retumbar a sua voz, que ele guarda na sua acústica psíquica a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo era fariseu, discípulo de Gamaliel, defensor acirrado da Torá, e ele imaginava ser Jesus alguém que trazia o embuste, alguém que estava diferindo do Pentateuco bíblico, dos livros mosaicos, os fenômenos ocorridos com ele pareciam ser bruxarias, feitiçarias, e ele passa a perseguir os seguidores de Jesus. Há esse encontro espiritual e ele passa de perseguidor a seguidor de Jesus. Ele que participou direta e ativamente na condenação e no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, Paulo foi culpado da morte de Estevão. Quando ele ia para Damasco, ele pretendia matar Ananias. E Jesus, então, lhe aparece e muda todo o seu projeto. E ele passa a vislumbrar um ser especialíssimo. E daí em diante, ele começa a ser assessorado espiritualmente pela presença cotidiana a seu lado do espírito Estevão, aquele exatamente que ele autorizou que fosse apedrejado. Ele volta para ser um protetor espiritual dele. Que grandeza de Estevão! E que grandeza desabrocha no antigo Saulo, que passa a se chamar Paulo. Como que houvesse uma mudança de personalidade. Eu não sou mais Saulo, e agora que eu sou seguidor de Jesus, passarei a me chamar Paulo de Tarso. E desabrocha nele dons mediúnicos fabulosos. Ele recebe diretamente tanto do seu mentor espiritual como do seu protetor daí para frente, de Estevão. E ele então fica preocupadíssimo com a missão que ele recebe de Jesus. E qual era a missão que Paulo recebera de Jesus?
a missão de espalhar o seu evangelho pelo mundo gentil. Nós agradecemos a tarefa de Paulo por existir o cristianismo hoje em dia. Foi ele quem disseminou. Foi ele que espalhou essa mensagem. E ele projeta as suas viagens e caminha, ora a pé, ora em montarias, ora navegando pelo mar Mediterrâneo, e visita várias cidades gregas, romanas, do povo gentil. E ele percebe que era importante ele visitar Corinto, porque a cidade de Corinto é uma cidade que se projetava com grande comércio, muita riqueza transitava por Corinto. Os seus moradores de vários países, porque era uma cidade cosmopolita, gostava da cultura, tinha o hobby de ir às praças públicas, assistir às preleções de filósofos, de pensadores estrangeiros. Era uma cidade voltada para o atletismo. Só perdia para Atenas, que ficava a 70 quilômetros de Corinto. Mas era também uma cidade voltada ao culto religioso. Embora que fosse uma religiosidade materializada, muito material. Tinha dois grandes templos em Corinto. O templo de Afrodite e o templo de Apolo. O templo de Afrodite, que ficava na parte mais elevada da cidade, a 560 metros de altitude, tinha mais de 1000 sacerdotisas. E quando a gente pensa em sacerdotisas, imagina cultos de veneração, de abstinência, de meditação, de silêncio. Mas não. Essas sacerdotisas, habitualmente, segundo os relatos históricos, diariamente desciam do templo de Afrodite para vender seus corpos nas praças, nas vias públicas, aos estrangeiros. Por outro lado, o templo de Apolo era um convite ao corpo masculino, ao homossexualismo. E Paulo diz: eu quero ir para lá para espalhar nessa terra promissora de homens de mentes abertas, porque eu vou fazer minhas preleções não só nas acrópolis, mas na praça pública. Vou convocar esse povo que tem uma religiosidade equivocada para conhecer Jesus. Ele, Paulo, que estivera em Atenas, visitando os templos de Atenas e vendo os inúmeros nichos, descobriu um vazio que não tinha nenhuma estátua e tinha os dizeres: ao Deus desconhecido. E Paulo diz: é este Deus desconhecido que eu venho pregar a vocês. Porque Deus, o Criador de todo o universo, não habita em templos feitos por mãos de homens. E Paulo viaja por várias cidades,
levando a mensagem do Cristo, fazendo prodígios, curas, desabrocha nele os dons espirituais. Quando ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 12, aos Coríntios, buscai com zelo os melhores dons. Era o convite para o povo de Corinto, era o convite para todos nós. Buscai com zelo os melhores dons. E a gente se pergunta, que dons são esses? Serão dons mediúnicos? Sem qualquer dúvida. São dons mediúnicos que ele se reporta. Mas como cuidar desses dons? E eu os possuo. E quem possui esses dons? A gente costuma apontar os outros como portadores de dons especiais. Pessoas distantes de nós. Um João de Abadiana, lá em Goiás. Um Divaldo Pereira Franco, na Bahia. Um Chico Xavier, em Minas Gerais, que já encontra-se na espiritualidade. Pessoas distantes, o Frederico Menezes, em Pernambuco. Mas acontece que esses dons existem e nós podemos trabalhar esses dons. Minha mãe disse, Zanelis, eu não vou mais para a reunião mediúnica. Eu passei mais de 10 anos frequentando, nunca senti nada, nem um arrepio. Allan Kardec, no livro dos médiuns, na questão, ou no item 226, ele pergunta aos espíritos se a moral da pessoa era ponto decisivo para a aquisição dos dons mediúnicos. E os espíritos respondem que não. Que a mediunidade é um atributo orgânico. E aí a gente começa a repensar. Porque se fosse ligado à nossa elevação moral, praticamente não existiria médiuns, porque é difícil alguém que fosse portador de grandes virtudes. Mas não, a mediunidade não está ligada ao nível moral e espiritual da pessoa, não. É um patrimônio orgânico, é um trabalho feito antes do renascimento do ser, na glândula pineal, em que abre-se as possibilidades para que quando a pessoa reencarne, essa glândula pineal entre em atividade e possa despertar a vidência, a audição, a sensibilidade, a psicografia e tantos outros dons espirituais. É preciso que a gente entenda que essa conquista é possibilidade de todos, porque todos nós temos mediunidade, mas poucos são médiuns. Ou seja, vestígios, indícios, pequenos, variáveis, todos nós temos de mediunidade, mas em grau avançado de sensibilidade, de mediunidade propriamente dita ostensiva, aí é o caso daqueles que foram preparados, seus organismos psíquicos, e o organismo físico, biológico, nasce com essa predisposição para facilitar o intercâmbio. Meu irmão Sérgio, ele esteve com João de Abadiana, em Goiás, fez um tratamento espiritual, voltou feliz,
Mas voltou com a interrogação. Porque João de Abadiana é um médium extraordinário. Ele tem realizado prodígios, curas fantásticas. Chegam caravanas de toda parte do Brasil e do estrangeiro. Ele, muitas vezes, é levado para os Estados Unidos para ser pesquisado lá, onde é feito cirurgias espirituais. Mas ele chegou com um questionamento: Zanelli, como é que pode um homem com a mediunidade daquela, quando ele não está mediunizado, ele é bruto, ríspido, grosseiro até. E dizem que na juventude ele foi peralta, atrapalhado, espiritualmente atrapalhado. E então nós nos lembramos de consultar o livro dos médiuns, na questão 226, e ficamos então conscientes de que nada tem a ver com a pessoa que tem mediunidade ter obrigatoriamente ser um espírito elevado. Não existe essa obrigatoriedade. Lógico, se alguém tem um dom da mediunidade, já de nascença, já no seu organismo, a epífise é ativada, digamos assim. E essa pessoa faz o que o apóstolo Paulo pede na sua primeira epístola: buscai com zelo os seus melhores dons. Se a pessoa zela pelo seu dom, cuida, aprimora, o que acontece? O óbvio, ele fica cercado de espíritos bondosos, que compreendem e percebem nele um instrumento de divulgação do amor e do bem, tal qual foi Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso não era flor que se cheirasse. Ele autorizou a morte de Estevão, era assassino. Ele pretendia matar Ananias, mas ele tinha mediunidade e aplicou a mediunidade para o bem. Sabendo-se disso, a gente começa a ver em nós possibilidades de cuidar com zelo dos nossos dons, mesmo que sejam pequenos. Porque todos nós temos dons. Porque se assim não fora, para que serviria a presença do anjo da guarda? Se todos nós temos um anjo da guarda. No livro dos Espíritos, na questão 495, os Espíritos de São Luís e Santo Agostinho, eles comentam para nós que não tem doutrina mais romântica, mais terna do que a doutrina do anjo da guarda, que nos dá aquela certeza de que não estamos sós, que estamos acompanhados por alguém que zela, que cuida de cada um de nós. Que doutrina linda é esta! Sabermos que desde o nosso nascimento até o desencarne, às vezes até algum tempo depois, temos a companhia de um protetor espiritual. Mas a gente então questiona: mas como é que eu não sinto, eu não converso com meu anjo da guarda? Como é isso? Cuidai, buscai com zelo os melhores dons. Na verdade, o que há em nós é o desinteresse completo. Nós não procuramos falar com o nosso anjo da guarda. Eis a grande verdade. Mesmo porque a gente alega: eu não vejo, não sinto, não ouço. Como eu falar com o anjo da guarda? E eu vi um exemplo interessante, contado por Mônica lá em Campina Grande, dizendo que o mestre, quando aplica uma prova, ele fica em silêncio.
Porque senão ele vai interferir no resultado. Ele quer saber, a prova é justamente para saber o nível de cada um dos seus alunos. E o anjo da guarda é como se fosse um mestre aplicando a prova. Ele não pode estar interferindo nas nossas atitudes, porque senão vai perder o valor, o que nós fazemos. Ele fica observando como nós vamos nos comportar, mas ele está atento para nossos pequenos deslizes. E na expectativa de que a gente consulte-o, eu pergunto aos senhores e senhoras, quantas vezes a gente diz, meu anjo da guarda, ajudai-me, eu estou com um problema. É preciso que a gente haja de uma forma de amigos, de intimidade. Precisamos criar o hábito de perguntar sempre a esse alguém, não importa aonde ele esteja, porque ele está em contato telepático conosco. Pode estar a milhões de quilômetros-luz, milhões de anos-luz. Na sintonia, ele sabe exatamente quando o seu discípulo está em dificuldade. Mas ele só vem quando a gente consulta, quando a gente pede socorro. É preciso que a gente aprenda a pedir opinião. Olha, eu estou com tal dificuldade. Não sei que caminho tomar. Se haja de que forma. E pergunta seu anjo da guarda. E a nossa mente, no turbilhão de pensamentos, nós misturamos o que pensamos com o que os espíritos protetores que nos acompanham jogam. E a gente vai ter então que aprender, com o tempo, a separar os pensamentos que são nossos do que não são nossos. Mas como é que eu vou conhecer meus pensamentos? Eu conheço meus pensamentos a partir do autoconhecimento. Eu sei quem eu sou. Se eu não gosto de beber, nem de jogar, e vem pensamentos para jogar e beber, esse pensamento não me pertence. Se eu sou uma pessoa disciplinada e chega na minha mente ideias de revolta, de agressividade, de indisciplina, esses pensamentos não me pertencem. Então é preciso primeiro conhecer a mim mesmo. Depois eu começo a consultar a eles. Eles não se cansam. É preciso que a gente então comece a escutá-los não com o ouvido, mas com o coração, com o sentimento, com a emoção. E quantas vezes a gente comete algum deslize e aquilo diz na consciência, bem que eu disse a você que não fizesse assim. E a gente bate a mão na testa e diz, meu Deus, errei de novo. E minha consciência está martelando, dizendo para mim que eu não devia ter feito, e eu fui teimoso. Essa voz da consciência, que aparentemente é complexa, mas tem essa finalidade de nos dar liberdade e mérito pelo que fizermos. Mérito pelo que fizermos. Portanto, quando nós quisermos ter uma dúvida, consultemos na oração e busquemos resposta do sentimento, daquilo que nos encaminha para a aceitação ou para o afastamento. Eu não devo fazer isso, não devo fazer aquilo, eu devo me afastar disso, me afastar daquilo. Não precisa de grandes dotes mediúnicos, porque todos nós temos essa possibilidade. Nós temos ao nosso lado não somente o anjo da guarda, nós temos também a presença de familiares nossos que se foram, que vêm nos auxiliar muitas vezes. Nós temos os espíritos afins que se afinam com a gente. E muitas pessoas não imaginam o quão são influenciados pelos espíritos. E aí a gente se lembra da pergunta
número 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona: os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossas ações? E a espiritualidade responde: muito mais do que imaginais. De certa forma, eles vos dirigem. E a gente pensa que não é assim. Mas é assim. Quantas pessoas batem no peito: eu não obedeço a ninguém, eu só faço o que eu quero, eu paro de beber quando eu quiser, e não consegue parar de beber. Sem perceber, ele está sendo levado por espíritos para beber, para fumar, para jogar, para fazer sexo. Ele que diz que é independente é preso, vinculado a obsessores. Então nós somos influenciados pelo anjo da guarda, nós somos influenciados por parentes e familiares, nós somos influenciados por espíritos afins ao nosso estado vibratório mental. Aí o cuidado, aí é o que Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons. Porque se não tivermos cuidado, cairemos naquilo que Jesus falou: vigilância e oração. Senão a gente cai nas tentações e nas afinidades negativas, conduzindo-nos aos erros, aos delitos. André Luiz nos conta vários casos de espíritos que vieram à Terra com a missão da mediunidade. Missão não é bem a expressão correta. Com tarefas mediúnicas. São tarefas. Não são espíritos. É preciso que a gente bote na mente da gente que médium não é espírito necessariamente elevado. Médium é um tarefeiro que veio com esse dever a ser cumprido. Essa obrigação é realizar. Que se ele consegue êxito, ele dá um passo gigantesco no seu processo evolutivo. Mas ele está sujeito a várias quedas, a várias tentações. Ele nos conta, André Luiz nos relata, o caso de Arcelino, esse médium que vem de nosso lar para a Terra e que antes passa vários anos sendo preparada a sua epífise para que aqui na Terra ele possa desabrochar sua mediunidade. E quando chega aqui, ele se empolga, porque ele começa a imaginar que a mediunidade é dele, propriedade dele, e não a tarefa que ele recebeu. Então ele começa a achar que está tomando muito tempo em cuidar dos necessitados. E por que ele não cobrar? Quando a mediunidade foi dada, Jesus em Mateus capítulo 10, ele é muito claro. Quando ele anuncia curar os enfermos, o dom da cura, expulsar os espíritos imundos, mediunidade. O que recebeste de graça dai. Então a doutrina espírita é muito clara a nos advertir que mediunidade não pode ser negociada, não pode ser vendida, o médium não pode sequer receber prêmio pelas suas atividades, porque não pertence a ele. Ele recebeu aquilo para aquela existência. E Arcelino findou por fracassar por conta de negócio, de receber dinheiro. Recebendo dinheiro, as implicações são sérias, porque quem pagou começa a exigir. Eu quero notícia de A e de B, eu quero que resolva meu caso, eu quero que fulano desista de comprar a casa, que venda, que faça tal negócio, que eu me dê bem. E daqui a pouco ele está envolvido com o espírito das trevas. Ele conta o caso de Joel. Que Joel é alguém que vem com a clarividência fantástica e que consegue aqui na Terra mergulhar no passado com facilidade.
Ele consegue, olhando para as pessoas, entrar na história da pessoa, no pretérito de cada um. Isso com uma oportunidade fantástica de estimular as pessoas a se corrigirem, a se arrependerem dos seus crimes. Mas ele, Joel, quando começa a voltar ao passado e vê com nitidez, ele, que era um Monsenhor Alexandre da Inquisição Espanhola, ele se empolga com aquela época passada e começa a vasculhar o passado, tentando descobrir quem daqueles amigos dele, padres, bispos, que estavam reencarnados, onde estavam, se estavam nas trevas, o que faziam, por que sofriam. Ele chega a identificar amigos da vida atual em situação dolorosa, paralítico e cego, que tem sido um dos inquisidores, o Gaspar. Então ele começa a se envolver tão somente em remexer com o passado sem nenhuma finalidade educativa. E com isso, ele atrai para si obsessores, espíritos maus e fracassa na sua missão mediúnica. Monteiro, outro exemplo relatado por André Luiz, é alguém que chega à Terra também com dotes de faculdade mediúnica grandes, mas se aventura no prazer carnal. E ele engravida uma moça. E que o pai da moça não tinha muita paciência, fez alguma ameaça a ele casou-se. Fora dos compromissos dos planejamentos espirituais. E como ela não tinha o nível espiritual dele, ele passa a conviver com alguém carregado de obsessores violentos, monstruosos, que destrói o equilíbrio dele. E a sua mediunidade vai para o brejo. Os resultados são negativos. Portanto, nós todos temos um compromisso com Jesus, de fazer o bem ao próximo, de buscar o aperfeiçoamento nosso, de ter o autoconhecimento, de buscar identificar a presença do nosso benfeitor espiritual ao nosso lado. Porque os dons espirituais, nós não sabemos exatamente quem os possui. É verdade, se eu não tiver dentro de mim essa predisposição já trabalhada na espiritualidade, por mais que eu assista a reunião mediúnica, eu não vou desenvolver. Eu fico só naquele sentimento de contato telepático com o meu mentor espiritual, de sentir pelas emoções do que ele concorda, do que ele não concorda, do que ele aceita que eu faço, do que ele não aceita que eu faço. Isso é um trabalho lento que deve ser feito por nós. Portanto, vamos observar os médiuns espíritas como irmãos nossos que estão com a tarefa a realizar. Vamos ter o cuidado de preveni-lo e nos prevenir se for o caso, para não cairmos nas tentações do dinheiro, do sexo, do desequilíbrio, para não fazermos sintonia com obsessores. O apóstolo Paulo aos gentios até parece às vezes que é um espírita. Porque na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, que ele diz essa frase que nós comentamos hoje, ele diz outras importantíssimas. Irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Parece um espírita falando.
Parece que é Nivaldo Pereira Franco fazendo a preleção. Eu não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, que são muitos. O dom de discernir os espíritos, de falar línguas estranhas. E falar línguas estranhas. Eu me recordo de minha avó Elisa Jorge, que era da igreja presbiteriana. Ela e meu avô Joca eram evangélicos da igreja presbiteriana e eles tinham uma mercearia. Determinado dia, meu avô Joca disse: Elisa, fica no balcão atendendo enquanto eu vou comer rapidinho, um almocinho rápido e volto já. E entrou para comer um almoçozinho. Quando ele volta do almoço, tem um cliente, um freguês, um senhor estranho. Isso na Ilha do Bispo, em João Pessoa. E esse senhor era um italiano. Aponta para a vovô Joca e diz: a senhora, sua esposa, é de que lugar da Itália? Diz, não, ela é de Mamaguape. Nada de Itália. Não, mas ela fala assim, com um sotaque perfeito de uma italiana. Você não sabe falar italiano, não? Ela estava mediunizada, falando italiano. Então ela teve momentos que começou a falar italiano, outras vezes em francês, outras vezes em alemão. E daí fez com que meu avô Joca e minha avó Elisa Jorge começassem a estudar a doutrina espírita. Que para os evangélicos na época, ele estava em comunhão com o demônio. Mas que demônio era esse que ensinava o amor e o perdão e a caridade? Enfim, tornaram-se espíritas. Por conta da xenoglossia, do fenômeno das línguas estrangeiras, que ela recebia, que os espíritos usavam os recursos das suas cordas vocais. Então o apóstolo Paulo fala nessa primeira epístola: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito, ou seja, a mediunidade, é concedida. É concedida. Não é propriedade nossa, é uma concessão. A gente recebe a mediunidade por uma concessão. Então, se nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade, que nós podemos ampliar nossos recursos, com exercício melhor um pouco, é entender que isso não é propriedade nossa, é uma bênção de Deus colocada à nossa disposição para servir ao próximo e a nós próprios. É a mensagem do Mestre. Recebeste de graça dai. É a mensagem do apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo dedicando-se à pregação ao povo de Corinto, chamando a atenção àquele povo rebelde, mas receptivo, culto. Ele faz as pregações lá para divulgar a mensagem de Jesus. E o evangelho então germina em todas as partes. Queremos nós que o seu evangelho, o evangelho de Jesus, fecunde em nossos corações e que as nossas possibilidades mediúnicas sejam zeladas carinhosamente por nós, sejam elas pequenas, médias ou maiores. Que usemos a intuição e a inspiração, que não cansemos nunca de consultar os nossos mentores espirituais das orações, na meditação e no silêncio da prece. Porque eles não nos faltará. Eles estão sempre ao nosso lado. É este o convite da doutrina espírita. É este o pedido do apóstolo Paulo.
quando ele diz: não sou mais eu que vivo, o Cristo é que vive em mim. Ele estava tão entrosado com a mensagem do Cristo, que ele estava tão em sintonia, que não era mais ele, a personalidade dele dura, mas era alguém que o Cristo incorporava nele. Sigamos esse exemplo de Paulo. Sigamos exemplos de Jesus e aplicamos o investimento nos melhores dons para que eles não sejam desviados. Que Jesus, nosso bondoso amigo, possa nos abençoar hoje e sempre.